Além de abordar as questões centrais que ocuparam o pensamento ocidental desde que Sócrates e Platão começaram a especular sobre a natureza dos processos mentais, há mais de 2000 anos, a nova ciência da mente nos fornece soluções práticas importantes para compreender e enfrentar as questões relativas à mente que afetam a nossa vida cotidiana. Quase que diariamente a mídia divulga informações técnicas que não são acessíveis à compreensão do público em geral. As pessoas leem sobre a perda de memória causada pela doença de Alzheimer e também sobre a perda de memória relacionada ao envelhecimento e tentam, quase sempre sem sucesso, entender a diferença entre esses dois problemas. Um deles progressivo e devastador e o outro benigno comparativamente. Elas ouvem falar das drogas para a melhoria do desempenho cognitivo, mas não sabem realmente o que esperar delas. Ouvem dizer também que os genes afetam o comportamento e que as alterações desses genes provocam doenças mentais e neurológicas, mas não se explica a elas de que modo isso ocorre. E finalmente leem artigos afirmando que as diferenças de gênero em termos de aptidões influenciam os percursos acadêmicos e profissionais de homens e mulheres. Isso significa que há diferenças entre o cérebro da mulher e o cérebro do homem? Os homens e as mulheres aprendem de modos diferentes? Ao longo da vida, a maioria de nós terá que tomar importantes decisões de ordem pública e privada que envolvem a compreensão biológica da mente. Algumas delas ocorrerão na tentativa de entender as variações do comportamento humano normal, ao passo que outras envolverão distúrbios mentais e neurológicos mais sérios. É essencial, portanto, que as pessoas tenham acesso à melhor informação científica disponível, apresentada de forma clara e compreensível. Eu compartilho da visão hoje corrente na comunidade científica de que é nossa responsabilidade fornecer ao público essa informação. Desde o início da minha carreira como neurocientista, dei-me conta de que as pessoas que não têm formação científica se mostram tão sedentas de conhecer a nova ciência da mente, quanto nós, cientistas, nos mostramos ávidos por explicá-la. Foi nesse espírito que eu e James Schwartz, um dos meus colegas da Universidade de Columbia, escrevemos Princípios da Neurociência, um compêndio dirigido aos estudantes do ensino superior em geral e aos estudantes de medicina, que já está indo para a sua 5ª edição. A publicação desse livro suscitou uma série de convites para apresentar palestras sobre a ciência da mente para o público mais amplo. Essa experiência me convenceu de que os leigos se mostram dispostos a fazer o esforço necessário para compreender as questões centrais da ciência do cérebro, desde que os cientistas se mostrem dispostos a explicá-las a eles. Desse modo, escrevi este livro como uma introdução à nova ciência da mente, pensando no leitor em geral que não tem nenhuma formação específica em ciência. Meu propósito é explicar em termos simples o modo como essa ciência nasceu a partir das teorias e das observações dos cientistas do passado que fizeram da biologia a ciência experimental que ela é hoje. O impulso adicional para escrever este livro veio no outono de 2000, quando tive o privilégio de receber o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pelas minhas contribuições ao estudo do armazenamento da memória no cérebro. Todos aqueles que são laureados com o Nobel são convidados a escrever um ensaio autobiográfico. Enquanto escrevia esse ensaio, pude enxergar com mais clareza o quanto meu interesse na natureza da memória encontrava-se enraizado nas minhas experiências de infância em Viena. Também pude ver mais nitidamente e com grande emoção e gratidão que meu trabalho de pesquisa me deu a oportunidade de participar de um período histórico da ciência, de fazer parte de uma extraordinária comunidade internacional de biólogos cientistas. No curso da minha carreira, conheci alguns dos cientistas mais notáveis e destacados da Revolução recente, porque passaram a biologia, a neurociência, e minha própria pesquisa foi fortemente influenciada pela interação que pude estabelecer com esses cientistas. Desse modo, as histórias são entrelaçadas neste livro. A primeira é uma história intelectual dos progressos extraordinários no estudo da mente que ocorreram nos últimos 50 anos. A segunda é a história da minha vida e da minha carreira científica ao longo dessas 5 décadas. Ela reconstitui o modo como minhas experiências de infância em Viena originaram uma fascinação pela memória. Fascinação que fez com que eu me voltasse inicialmente para a história e para a psicanálise, depois para a biologia do cérebro e, finalmente, para os processos celulares e moleculares da memória. A busca da memória é, portanto, um relato de como meu esforço pessoal de entender a memória se entrecruzou com esse grandioso projeto científico, a tentativa de compreender a mente em termos celulares e moleculares. Parte 1 não é o passado literal que nos governa, salvo possivelmente no sentido biológico. São as imagens do passado. Quase sempre essas imagens são tão estruturadas e seletivas quanto os mitos. As imagens de síntese mentais do passado são impressas quase à maneira de informação genética em nossa sensibilidade.
Cada nova era histórica se espelha na imagem e na metodologia ativa do seu passado, segundo George Steiner na obra No Castelo do Barba Azul, de 1971. Esse é um trecho dessa obra que é Em Busca da Memória, o Nascimento de uma Nova Ciência da Mente, do Eric R. Kandel. Até a próxima.